Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o Pode Além. O podcast que inspira as pessoas a irem além. Nessa primeira temporada, nós buscamos pessoas que têm uma contribuição enorme para o futuro, pessoas que enxergam além do seu tempo. Eu sou Neuza Picolifante e estou aqui com a minha colega Ciane Menegusso Pistorello. E hoje temos uma convidada muito especial, Silvana Toasa. Alguém adiante do seu tempo, uma jornalista renomada que busca vários desafios que ela vai contar um pouquinho para a gente. E tem muitas realizações. Quando a gente resolveu fazer o podcast, nós fizemos um café. Um café para conversar com a Silvana, para ver o que ela nos colocava sobre isso. Foi uma conversa regada a algumas ilusões e ela nos colocou algumas coisas de mentoria. Então, nós tivemos nossa primeira mentoria com ela. Além do que, a expertise dela já colocou. Tu vai encaixar aqui. Não, a Ciane é aqui. Então, a gente já, com o olhar dela, conseguiu estabelecer um lugar que a gente não tinha nem consciência na hora que ela falou e que foi ficando mais claro. Então, é muito bom tê-la aqui, Silvana, hoje. Obrigada, Neuza. Obrigada, Ciane. Que honra para mim. Estou muito honrada, estou me sentindo lisonjeada de contribuir, de ser uma das primeiras entrevistadas nesse projeto tão inovador que conversa com os tempos atuais, né? E agradeço mesmo, espero que a gente possa aí trocar muitas ideias, muitos insights e que o projeto tenha vida longa, né? Caxias precisa, a região precisa, o país precisa de ideias arrojadas e pessoas que tragam conteúdos diferenciados. Muito obrigada. Bom, eu também quero agradecer porque a Silvana é aquela pessoa que realmente me inspira muito. Eu cresci com uma família que acabava lendo o Jornal Pioneiro com aquela mania de ler de trás para frente. E eu acompanhava todas as colunas da Silvana, achava assim, como é que uma pessoa consegue saber tanto e acompanhar tanto. Então, quero dizer que fico muito feliz. O nosso café, realmente, a gente estava com muita dúvida e só ter o apoio e a tua mentoria, realmente, de dizer sigam por esse caminho ou não, nos deram mais força de continuar e trazer inspiração para mais pessoas. E eu fico muito feliz em poder entrevistar uma pessoa que eu admiro tanto. Obrigada. Para mim é desafiador, né? Você sabe que todo jornalista foi treinado para ficar no lado de quem entrevista, não de quem é entrevistado. Então, vou tentar deixar vocês darem o tom da conversa, né? Para que eu não aconteça o inverso. Daqui a pouco eu vou estar entrevistando vocês, que é o meu lugar seguro, né? Mas vamos começar por aí, então, Silvana. Qual que foi o ponto de conexão que te levou ao jornalismo? Ele começou devagar dentro de ti ou ele veio de repente? Então, eu acredito que eu tenha nascido assim com essa alma jornalística desde muito nova, pelos relatos da minha mãe. Eu era aquela criança que queria saber muito, perguntava muito, até constranger as pessoas adultas pelas perguntas, né? Muito curiosa. E muito leitora também, sempre me dediquei muito à leitura de clássicos, enfim, de livros de ficção, desde criança. Por volta dos 13 anos, então eu vim com essa ideia para os meus pais de que eu gostaria de, quando viesse o vestibular, se eu pudesse fazer jornalismo, no que eles acharam que era uma ideia maluca de uma criança, né? E ainda minha mãe disse, mas Mana, porque eu tenho outros irmãos, então ela me chamava de Mana. Você vai trabalhar aonde? Você vai querer ser uma Fátima Bernardes? E eu falei, mas por que não, né? Mas, na verdade, eu já estava vendo o jornalismo muito mais do que a TV, né? A minha mãe, né, numa cidade pequena, não estava enxergando o jornalismo com todas as facetas que ele tem, né, de comunicação. Não é só para grandes astros, a TV aberta do Jornal Nacional, não, né? O jornalismo tem várias oportunidades para quem tem talento, assim como todas as áreas, né? Então, foi ali que foi o meu despertar muito nova, brincando
com martelinho, com microfone, fazendo todo esse tipo de indagação, entrevistando meus amigos, brincadeiras normais, assim, mas que essa semente estava ali, já em mim, né, desde muito cedo, né. O grande desafio naquele momento era saber se eu conseguiria, então, cursar a faculdade, né, já que eu venho de cidade do interior, onde tudo isso é mais difícil, até um sonho, até hoje não mais, mas naquela época um sonho mais complicado, mais distante, né. Então havia sempre essa dúvida, né, mas o sonho existia, né, desde muito nova. Fizeste em Caxias. Sim, daí quando eu finalizei, então, o ensino médio em Nova Bassano, cidade da região da Serra Gaúcha, por volta hoje de 9.000 habitantes, né? Tem 120 quilômetros daqui de Caxias. Quando eu finalizei, então, meus estudos lá, eu comecei a alimentar essa ideia de onde eu iria fazer jornalismo, né? E Caxias tornou-se uma possibilidade por ter conhecidos, amigos da família aqui. E eu fiz vestibular e acabei ingressando no curso aqui em Caxias do Sul, de jornalismo. E aí, você se mudou ou continuou? Não, me mudei região? pra cá, então. Me mudei pra cá. Então, foi uma mudança total. Total. Eu tinha 19 anos e eu vim pra cá. Havia uma pessoa em Nova Bassano que morava aqui, que era amiga da família, que me acolheu muito bem, a Miriam. E ela já estava finalizando os estudos aqui, já estava numa outra condição, pôde me amparar bastante e morava naquilo que a gente chama uma república, né? Num apartamento onde se divide os custos com outros estudantes. Ela morava com outras 2 estudantes, uma de psicologia, a outra de direito, e ela. E ela convenceu as meninas que havia uma menina lá do interior que queria fazer jornalismo. Caberia, sim, a 4ª pessoa no apartamento, né? Perfeito. E assim eu consegui me mudar para cá, né? Enfim, Então, continuar estudando, ingressei. Sempre aquela luta, não conhecia Caxias, não conhecia, me perdia, tinha que pedir ajuda para pegar ônibus, aquela dificuldade de toda pessoa que vem do interior, sabe? Mas com a facilidade de falar bastante, de conseguir fazer várias boas relações desde o início, conhecer outras pessoas na mesma situação que eu estava, pessoas que também vieram de outras cidades e vieram para cá estudar. Então a gente se identificou muito, uma menina de Lajeado, Entre Rios do Sul, a Vânia, ou várias tantas pessoas que aqui estavam começando esse percurso universitário. E foi-se pela comunicação social que tinha jornalismo e relações públicas. Exatamente. Né? Então, naquele momento, eu já escolhi o jornalismo, né? E ali eu fui seguindo, né? Mas desde o início eu acreditava que eu precisava já treinar. Eu sempre acreditei muito nisso, que apenas o estudo não seria o suficiente para me garantir um sucesso na carreira. Porque essa era a grande dúvida da minha família. Você está entrando num curso que não é assim, a gente sabe, não é aquele curso que vai te dar toda aquela garantia, né? Havia, sim, uma necessidade de eu conseguir me inserir nesse universo da comunicação, que no momento era bastante restrito até hoje. Não dá para dizer que todo mundo que faz jornalismo é bem sucedido, assim como em qualquer área, né? Sem dúvida. Então, naquele momento, eu ingressei em 95 no curso de jornalismo da UX. Em 96, eu já passando na frente da Rádio Caxias, na Garibaldi, eu resolvi subir. Subi, peguei último andar, subi lá, pedi para falar com o coordenador de jornalismo, Evandro Fontana, na época, e me ofereci a ser jornalista como estagiária, né, na rádio. E não sei se ele foi com a minha cara, nem sei se ele lembra disso, mas enfim, ele me oportunizou. Eu não sabia nem ligar o computador, sabe? Não sabia nada, porque era tudo bem no início, nem havia uma transição ainda tecnológica na época. E assim eu comecei a já atuar na área. Então, parte do tempo eu fazia faculdade.
E a outra parte, às vezes até maior do que o tempo da faculdade, eu me dedicava já a atuar. Então, assim, no jornalismo, no início, como estagiária, você vai sempre ter aquelas atuações mais simples. Eu era rádio escuta, ouvia o que a Rádio Gaúcha divulgava de hora em hora dos boletins, né? E passava para divulgar aqui, porque não havia internet, não tinha como pegar as informações e divulgar na hora. Tu tinha que buscar de fontes maiores, de jornais maiores, para poder divulgar nos jornais menores. Fazia produção de programas jornalísticos, ou seja, buscava fontes que pudessem dar entrevistas de assuntos do momento para tais e tais programas, né? Que é toda uma elaboração que se faz na rádio. Os contatos. E assim eu ia desenvolvendo esse meu lado, muito difícil. Ninguém nasce pronto. Embora eu tivesse essa aptidão, essa vocação, ela precisou ser bastante lapidada. Me dou conta que tinha muita coragem aí, né? A coragem da menina lá que, não, vamos lá, eu quero aparecer, eu quero construir, eu quero fazer. Estava bem presente em ti, em todos os momentos. Sim. Isso no momento eu não tinha essa noção. Até porque, ao lado disso, ainda tinha uma certa timidez. Ainda tenho. Eu não sou assim, apesar de parecer, eu tenho um pouco de timidez. Eu tinha que vencer um pouco isso. Foi um desafio bem grande para mim. Mas hoje eu percebo que sim. Se não houvesse a coragem, eu teria naufragado nos primeiros momentos. Porque vieram muitos desafios, assim... perder tudo que eu tinha no computador porque eu não sabia mexer, chegar a gravar um programa para decupar e passar para o apresentador e depois não conseguir ouvir, porque era aquela época que se você não sintonizasse exatamente a rádio, a chiadeira ia ser muito grande, daí você não conseguiria mais ouvir, ou poderia ouvir, mas não tinha como checar se o nome que você estava ouvindo, meio rasurado, era correto, né? Sim. Então... pode ser que você transcrevesse uma informação imprecisa. E aconteceu 1 ou 2 vezes isso comigo. Então, assim, foram desafios que precisaram ser superados. Mas toda vez que acontecia isso, como todo mundo, me magoava muito. Em vários momentos eu pensava, será que eu estou na profissão certa? Porque era difícil. Era complicado, era muito mais difícil do que aquela ilusão da menina de que seria assim, que as coisas... Mágico. Mágico, quando a gente vê aquilo pronto, né, num programa de rádio, na TV, ou mesmo um jornal, a doce ilusão é que aquilo foi tão encaixadinho, que tudo fechou, que foi tudo a mil maravilhas, assim, que não houve percalço. Mas na vida real, aquilo é resultado de muito trabalho, de muito esforço, né? E é isso que eu comecei a perceber. E aí, ao lado do jornalismo, de ir para a faculdade, que era de manhã as aulas na época, eu dedicava a maior parte do meu tempo a fazer essas atividades como estagiária, né? Não parava. Foi ali que a força foi crescendo e foi se desenvolvendo. Foi ali, então eu permaneci até 98 na Rádio Caxias, quando eu percebi que gostava muito de escrever, muito, e sempre que eu escrevia os meus textos para os boletins lidos por outros apresentadores, que não eu, porque eu não era apresentadora, eu sempre era elogiada pelos meus textos, porque eles sempre extrapolava um pouquinho a questão da superficialidade, entre aspas, da rádio. Eles acabavam aprofundando um pouco mais os temas. Acabavam ficando até grandes, às vezes demais. Tinha que cortar, né? Mas então eu percebi assim, talvez o meu futuro seria tão melhor se eu pudesse trabalhar num jornal. Eu poderia pegar a pauta, ligar para a fonte, para a Neuza, ou para a Ciane, falar sobre reforma tributária ou da Previdência, não sei, e explorar um pouquinho mais, porque eu estou gostando muito de desenvolver a pauta, né? Então, em 98, por aí, eu saí da rádio. Em 99, comecei a buscar oportunidades de trabalhar em jornalismo impresso. Não existia online na época. E comecei, então, mandei um currículo e uma carta para Folha, não, para Folha não, pro
Folha de Caxias, não, deixa eu pegar aqui o nome. Tenho bem certinho o nome do jornal que era na época, o nome. Caxias Notícias, tá? Olha. Era um jornal semanal em que eu enviei, então, esse meu currículo, me chamaram e me contrataram, me ofereceram, na verdade, a oportunidade de trabalhar na editoria de economia. Era a única que tinha vaga, né? Uhum. Eu pensei, nossa, eu nunca pensei nisso. Como é que eu vou trabalhar na editoria de economia? Pensa bem, a dificuldade. Eu saí de uma rádio onde os assuntos são amenos e diversos. Você fala sobre problemas de buraco de rua, de saúde, sobre as eleições agora. Você fala de todos os assuntos, cultura, feira do livro, qualquer assunto. Agora, quando é um jornal, você vai ser direcionado por editorias. E quando você vai para a editoria de economia, você não vai mais sobre o show do Paul McCartney. É outro olhar, né? Que vai vir para o Brasil. Não, você vai ter que ter um olhar focado. Eu achei bastante complicado. Eu pensei, Nossa, difícil. eu não sou formada. Jornalista, economia. Eu já pensei aquelas pautas tão difíceis assim, né? Como é que eu vou conseguir desenvolver esses temas sem o conhecimento necessário? Eu falei, mas será que eu vou conseguir? Aí o editor-chefe me chamou na sala dele. Ainda me lembro, e fumava, assim. Na época se fumava em redação. E ele disse assim, Silvana, e se eu te disser que tu tem toda a vocação para ser uma ótima jornalista especializada em economia? E o cara tinha vindo da Gazeta Mercantil. Eu olhei para ele e falei, como é que tu sabe? Eu não sei, mas eu sinto em ti todo esse potencial, ele disse. Eu falei assim, mas então por que não experimentar, né? Sim. Então eu falei, então tá. A primeira pauta foi, adivinha? O terror, né? Reforma tributária. Ai, meu Deus. Eu tinha que entrevistar um advogado caxiense especializado nesse assunto, em tributos. Ele me deu um nó na cabeça tão grande. Eu fui entrevistar ele na SIC. Eu saí de lá com a certeza que isso não ia dar certo. Eu disse, não, isso não vai dar certo. Como é que eu vou escrever? Eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo. E não tinha o Google para me ajudar. Não tinha. É verdade. Eu não tinha o que fazer. Eu pensei, meu Deus, eu tenho que simplificar isso. Aí sempre essa necessidade que eu tive de tentar traduzir para o leitor. De tentar simplificar os temas. Exato. Se eu passar do jeito que o advogado me passou as informações, Não primeiro que eu vou chega. ser demitida. No segundo dia, o editor vai dizer, não, desculpa, eu falhei, a minha percepção estava extremamente incorreta. Você não tem menor habilidade. E eu temia esse percurso. A outra, que as pessoas iam dizer, botaram uma jornalista que enlouqueceu, porque não dá para entender nada que ela escreveu aqui. Porque as pessoas não alcançam, né? Não, E tem A que- simplicidade. O jornalismo nasceu justamente para alcançar a população, ao leitor, ao ouvinte, ao telespectador, a informação de uma forma que todos possam compreender. Mesmo que não exatamente os detalhes, mas uma ideia geral, todos precisam compreender. E aquilo que eu estava pegando de informação, nem eu estava compreendendo. Como iria passar? Era novo, né? Uma coisa totalmente nova, é difícil. de Aí eu compreender. percebi a necessidade de ter uma relação com fontes. Eu cheguei de volta e disse, eu vou fazer a melhor agenda de fontes que uma jornalista vai ter em Caxias, na área de economia. E comecei a pesquisar quem seriam os melhores professores de economia, de ciências contábeis, de direito, os melhores advogados. Quem seriam as grandes lideranças? Presidente da SIC, gente que conhece tudo de empresa, gente que consegue falar com todas as áreas, uma pessoa que tenha conhecimento de tudo, sabe? Mas não exatamente aprofundado, mas que possa me dar uma luz, que se não saiba o que falar para mim, mas me diga quem pode falar. E então eu percebi que naquela pauta, acho que eu liguei para umas 5 pessoas. Eu fui ligando para várias fontes, até que alguém conseguiu me fazer compreender tudo aquilo. E eu fiz uma excelente matéria e virou manchete do jornal. Poxa. E selei, assim, meu passaporte para me manter nesse jornal, né?
não como estagiária, mas como contratada antes mesmo da minha formatura. Né? Mas olha que lindo, renasceu da diversidade, renasceu do não sei para onde que eu vou. E aí foi que adquiriu a força e foi além, né? Foi exatamente isso, Neuza. Nessas adversidades a gente cresce muito, né? Verdade. Talvez eu fosse uma jornalista bem mais mediana se a vida não tivesse me dado tantos desafios. Eles continuam, eles brotam diariamente, assim. Eu digo, qual é o próximo da fila? Né? Porque a gente não pode lutar contra eles. A gente só pode, assim, se amigar deles e superá-los, né? É a única forma, né? Quem te enxerga com esse sorriso lindo, esse vamos à luta sempre, não vê os desafios, eles são muitos mesmo. Muitos. Na vida pessoal, imensos, renderia muito tempo nessa conversa. Na vida profissional, eles são muito exigentes, né? Para todo profissional que quer, de fato, estar qualificado, capacitado, dialogar com o seu tempo, ele precisa estar em constante reciclamento, né? E autoconfiança, autodescoberta, porque a gente vai se descobrindo ao longo dessa carreira, né? Pontos fortes em que você pode melhorar ainda mais. E todo mundo tem os seus pontos fracos, aqueles que precisa estar sempre de olho, né? Para que eles não venham a corromper todo o brilho de uma carreira, né? Sim, com certeza. É um cuidado constante, né? E daí, depois desse jornal, então... Aí esse jornal se transformou num outro jornal que virou Folha do Sul. Era um jornal diário, concorrente ao Pioneiro. Ficou no ar, modo de dizer, mas circulou por um ano, né? E eu fui convidada a ser editora de economia desse jornal. Poxa! Não era formada ainda. É pré-história isso. Meu período pré-histórico. Não, bem legal. E aí eu fui convidada a ser editora desse jornal e ele era... Felizmente, para mim, assim, para poder despertar essa minha capacidade ainda maior jornalística na área de economia, ele era voltado a esse setor. Ele tinha como linha condutora justamente a linha de dialogar mais com os empresários. Então, imagina que todas as nossas pautas, via de regra, minha e da minha equipe, porque daí eu era editora, eu tinha que comandar uma equipe de repórteres. Era um jornal que chegou a ter 50 funcionários na época. Nossa, era grande. Bem grande. Lá no bairro Floresta. E a gente começou a desenvolver as pautas e todo dia a gente ganhava manchete, dia sim, dia não, a gente ganhava manchete de novo. E isso gerou uma boa concorrência salutar com o Pioneiro. A equipe de economia do Pioneiro já não podia mais, assim, fazer vistas grossas ao nosso trabalho. Porque a gente trazia os temas e a gente dava aquilo que a gente chama no jargão jornalístico, furo. Furo é assim. Hoje isso não é mais tão assim moderno como era na época. É quando eu consigo descobrir uma informação que você, minha concorrente, não sabe. Eu descobri, vamos supor, que a Marco Polo vai abrir uma nova fábrica no Espírito Santo e vai gerar 100 empregos. Eu vou divulgar e vai ser a manchete do jornal. Mas o outro jornal não sabe, por exemplo. Então começa essa briga salutar entre dar furo no concorrente e também receber furo. É do jogo, né? É do jogo. Mas... ali o meu nome apareceu mais no mercado. Ali, de fato, por quem que é essa pessoa que está conduzindo essa editoria, que começa, de fato, a gerar essa concorrência na área de economia de Caxias, que traz pautas diferenciadas, né? E esse jornal durou um ano e ele veio a ter uma dificuldade financeira e acabou fechando. Foi bem triste o fim dele, teve uma charge bem significativa, uma charge com uma lágrima caindo, simbolizando o fim daquele tempo. Nossa. Aí, nesse meio tempo, eu saí desse jornal, né? E aconteceu que me formei no começo daquele ano, foi 2001, me formei de jornalismo, sem emprego, né? Puxa! Passou toda a faculdade empregada. Isso, e aí eu acabei... E justamente, né? Eu me formei, aí veio aquela coisa, justo agora que eu tô me formando agora, sem oportunidade nenhuma, né? Isso. Fico sem emprego e aí
eu estava até na igreja de São Pelegrino rezando numa tarde, pensando o que eu ia fazer. Se eu iria voltar para Nova Bassano, que era bem provável, lá não teria oportunidades alguma para minha área. Se eu iria para Porto Alegre, para outro mercado. Eu estava pensando. Quando eu toco o telefone, quando eu estou saindo da igreja, eu toco meu celular. E era uma pessoa que me conhecia, que trabalhava no Jornal Pioneiro, que era repórter. Puxa. Que a editora de economia de lá pediu para essa pessoa se ela me conhecia. Essa pessoa disse que sim, que tinha o meu celular, se ele podia fazer um contato comigo e perguntar se por acaso eu teria interesse em trabalhar no Jornal Pioneiro, na editoria de economia. Uau! Eu disse, meu Deus, Nossa. é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. E aí eu voltei, marquei o dia, fui conversar com a Cleida. E ela, então, me ofereceu uma oportunidade de ser repórter de economia, né? Ela disse que eu deveria passar por uns testes, que era de praxe do jornal. Então, houve um teste de teoria lá, conteúdos gerais, português, conhecimentos gerais. E eu deveria fazer uma reportagem especial para mostrar também como é que era o meu texto, né? Que é muito importante para jornal, a forma narrativa, o texto, a capacidade de desmembrar bem uma pauta, né? E não matar a pauta. Matar a pauta é a melhor pauta do mundo, a pessoa, em 2 parágrafos, acabou com a pauta. Ou tu pega a pauta e tu vai ampliando ela com novas formas de ver, porque era jornalão na época. Sim. Então, as pautas poderiam ter até 3 páginas, uma matéria, 2 páginas. Não haveria essa limitação tão grande de espaço como a gente tem hoje. E aí eu fiz, ela me sugeriu uma pauta, a gente pensou junto e eu fiz, e ela disse que a pauta estava ótima, e aí eu acordei, a pauta estava na capa chamada do Pioneiro. Uau. Eu não me lembro, acho que era até manchete. E aí eu falei, acho que vai dar tudo certo. Acho que a minha vaga tá garantida. E aí a gente começou os trâmites, fui contratada. Virei repórter do time de economia do Jornal Pioneiro. Economia. Manteve economia. Havia vários outros repórteres, editor, subeditor, repórteres e colunista do Caixa Forte. Já existia o Caixa Forte na época. Ele havia surgido um ano antes, em 2000. E aí foi indo, eu fui trabalhando, desenvolvendo minhas pautas, tudo certo. E aí começou a precisar de alguém que pudesse ser interina do Caixa Forte. Porque a colunista, ela se ausentava, enfim, eventualmente, por questões de folga e outras, e eu precisaria substituí-la eventualmente. E eu, assumi, não era difícil para mim. Embora fosse desafiador, porque havia uma outra percepção. Caixa Forte é outro mundo, até que depois posso até falar. E eu gostei muito de fazer isso, porque finalmente eu entendi que a economia não seria só aquelas pautas de reforma tributária tão difíceis, nem aquelas pautas tão complexas, mas não, dali poderia brotar um espaço fértil para aquilo que de melhor tem nessa região, que é toda a vocação empreendedora. Entendi. Todas as histórias das empresas poderiam passar por ali, porque não tem como um jornal dar uma página por cada empresa, a menos que seja essa história da Marco Polo, que é né? Mas as histórias, o microjornalismo empresarial é aquela empresa abrindo nova sede, expandindo, ampliando o número de funcionários, criando um novo produto, trocando de lugar. Esse mundo da movimentação empresarial não haveria espaço, a menos que fosse cases nas grandes reportagens, até pode ser, mas é muito assunto, não tem como um jornal abraçar tudo isso. E eu percebi que o Caixa Forte era esse universo, e esse universo me seduzia, porque eu sempre tive esse apreço por empresas, né? Aí foi começando a nascer o portal, então. Ali começou a semente do portal e de toda essa minha percepção da beleza, da coragem, do esforço que existe nesse mundo empreendedor. Em cada história, né? Aí passou um tempo, o Caixa Forte, a colunista se desvinculou, enfim, e me ofereceram a oportunidade de ser a colunista oficial da coluna Caixa Forte, né? Então, para encurtar essa história, foram
17 anos como titular dessa coluna. Nossa. Praticamente todo esse tempo de existência até então, até eu sair, quase todo esse tempo, tirando 1 ou 2 anos, ele ficou sob as minhas mãos. Era uma coluna discreta, no meio do jornal, 2 vezes por semana, em sem cor, jornal sem cor. Nesse período, 17 anos, então, que eu fiquei à frente da coluna Caixa Forte, a coluna foi para a página 2 do jornal, porque houve uma pesquisa com os leitores que apontou que era o produto com menor rejeição do jornal. Poxa, maior leitura e menor rejeição. Por isso ele mereceria ser o abre-alas do jornal, ficar na página 2. Nossa. Mais do que isso, ele mereceria ser página inteira, porque os leitores falaram que ainda leriam muito mais disso, mais ainda histórias disso, muito mais. Nossa. Porque é a alma da nossa região. E que, então, o jornal já era colorido, tudo certo. E ser diária, também ser diária. E aí a coluna ganhou uma envergadura muito grande, né? E nesse período eu fui assimilando sempre. Foi difícil eu ficar só como colunista. A maioria do tempo eu também mesclava com outras atividades. Uma parte do tempo era subeditora, depois eu virei editora de economia. Nossa. Então eu acumulava a função de liderar uma equipe, né, com repórteres, criar pautas e fazer a coluna Caixa Forte, que era e sempre foi. E era a minha menina dos olhos, né? Porque era ali onde eu sentia toda aquela capacidade de fazer algo um pouco diferente. Sei lá, tinha uma oxigenação das minhas ideias, porque pelo formato, notas menores, podia usar um texto um pouco mais livre, mais metafórico, falar do bem viver, de restaurantes, de gastronomia, de vinhos, que é um mercado que eu adoro, de imóveis. Aí eu percebi que praticamente tudo passa por economia, a vida das pessoas, que não era aquela questão de um assunto tão técnico. E o sentido foi vindo devagar, ele foi se construindo conforme tu foi andando e foi buscando. Exato. Foi ali esse descortinar, aos poucos, que eu começo a perceber, então, que a minha vida não faria mais sentido se eu fosse só editora, uma pessoa um pouco mais burocrática, que eu deveria, sim, estar sempre à frente dessa coluna. E ela foi crescendo do online, e foi crescendo, e aí vieram os prêmios jornalísticos que eu conquistei na minha carreira, né? Por causa dessa conexão com o mercado, eu passei a conhecer muitas empresas, muitos empresários. A minha vida mudou totalmente com a coluna, assim, nesse tempo. Foram muitos anos. No começo não é nada do que ela é hoje, que ela continua existindo, embora eu não esteja mais no Jornal Pioneiro. Então, em 2019, essa história, então, esse capítulo da minha história, 18 anos no Jornal Diário Pioneiro, muito desafiador. Me renderam muitas vitórias, prêmios, viagens internacionais, viagens nacionais, coberturas. Essa viagem, esse capítulo termina então, né? Houve essa minha necessidade de fazer algo ainda mais autoral, né? Sim. E da onde veio esse sonho do portal? Esse sonho aconteceu uns 5 anos antes. Me deu um insight um dia, trabalhando, conversando com uma colega minha de trabalho, que é jornalista, que eu admiro muito. E eu falei para ela assim, eu acho que teria espaço em Caxias para um veículo online, um portal de notícias que fosse mais focado em empreendedorismo, bem viver, vinhos, gastronomia, cultura, e que nesse portal não tivesse aqueles assuntos que mancham a imagem das empresas. Esse portal não poderia ter vinculado mortes, crimes, acidentes, nem política não poderia ter. O anunciante estaria num lugar onde só teria o ponto de vista da inspiração para as pessoas, né? O ponto de vista do que existe de bonito
Não que seja um espaço autista, que eu não veja o mundo. Não, mas é o foco dele. O foco é mostrar o que está dando certo. As histórias que estão dando certo, para que outros empreendedores também queiram se inspirar e também sejam inspiração para os demais. Perfeito. Ótimo. Eu fui falando para alguns colegas sobre isso, pensando que alguém poderia, quem sabe, sair do jornal e pensar em fazer isso. Né? Como sugestão para outras pessoas. Sugestão. Até porque uma dessas pessoas já estava saindo e tal. E foi ficando. Como sempre. Era o sonho, era teu, né? É aquilo que eu sempre falo. Aquilo que a gente enxerga, nem sempre o outro consegue ver. Exatamente. Eu enxergava isso tão claro. E quando eu falava, as pessoas... Eu percebia que elas desmereciam essa minha energia que eu botava nisso. Elas falavam assim, meu Deus... Que delírio, que foi pra quê? Elas imaginavam algo tipo, uma blog, já tem um monte de blog. Eu falava, não é um blog, é um site, mas um site bonito, com cara de arte, uma coisa que o anunciante queira estar, porque ele não quer estar lá com a imagem do anúncio dele e do lado, não sei o que, tantas mortes na Serra em 2024. Ele não quer. Ele quer estar num outro ambiente. O leitor também não quer. Exato. Não é todo mundo que gosta de ler esses assuntos, né? Eu quero um espaço para empresários. E ele foi sendo desenvolvido conforme tu ia sugerindo para as pessoas. E aí, exatamente, a partir do momento que eu ia falando, eu acho que isso ia clareando. Claro. Porque eu achava que era uma sugestão, porque muitas das pessoas que estavam saindo do jornal, porque estavam com outros projetos, eu pensava, pode vir a fazer. E quem sabe eles até me convidem para ser uma colunista, eu pensava, como vocês, escrever as minhas percepções sobre economia. Claro. Textos mais autorais, não só a questão de contar histórias de empresas, mas fazer uma espécie de leitura de cenário que eu gosto de fazer muito, sabe? Essa capacidade e sensibilidade de perceber as tendências do mercado que se desenha, questões assim, até macro, como é que tá a inflação, investimentos, tudo isso. Eu poderia ajudar. Eu pensava assim, uma chance de eu deixar uma porta aberta para o meu futuro profissional. Claro. Só que não. Ninguém aderia. Eu falava, mas meu Deus, mas eles não estão vendo esse potencial. Será que ninguém vai ver? Eu sempre achei que alguém iria abraçar isso. E eu pensei, tá. Em 2019 encerra essa etapa no jornal, então aquilo era como se já existisse. Já estava todo pronto. Não existia nada. É como se já existisse. De tanto que ficaram aqueles 5 anos aquilo, é como se aquele produto existisse. Que eu clicasse e ele estivesse. Perfeito. Mas ele não existia. Legal. E aí eu falava para as pessoas, mas eu falava como se existisse. Eu falava assim, eu tenho um site para lançar. E as pessoas diziam, mas onde está esse site? Não, eu não fiz ainda. Tá, mas você está falando que tu tem. Sim, eu enxergo ele, eu sei, ele existe, mas ele existe aonde? Não, calma. Mas tu vai lançar quando? Em março de 2020 eu vou lançar. Isso era novembro de 2019. Quando eu saí do jornal. Era novembro de 2019. Mas em 3 meses, tu vai criar esse produto em 3 meses? Sim, tá ele tudo pronto. Mas aonde que tá? Tá tudo. Eram uns rascunhos, tá tudo. Eu tenho lá em casa guardado esses rascunhos. Tava lá, sessões, conversa fiada, menu da vida, todas as sessões, sabe, tava tudo já escrito. Não me pergunte de onde veio. Às vezes eu acredito que nem seja eu que tenha feito isso. Como se tivesse havido uma inspiração divina, assim. E aí eu comecei a falar, eu quero lançar dia 13 de março de 2020, mas nós não tínhamos nada. Foi chegando o Natal, não tinha nada. E eu contratei uma equipe. Como? A data era significativa? Não sei, porque eu cheguei à conclusão que se eu colocasse a data, a chance de sair seria maior. Entendi. Porque eu pensei, se eu deixar em aberto, é aquela coisa que vai ficar na gaveta. Né? E como eu saí em 2019, eu pensei, eu quero começar o ano que vem, eu tenho que ter um emprego, eu tenho que ter uma fonte de renda, eu não posso parar. Porque parar não está em questão na minha vida. Claro. Onde é que entra o Marcos aí? Então, essa foi a parte fundamental. A estar casado com um jornalista que confia em você
e tem essa confiança de que as coisas podem dar certo, fez toda a diferença. Porque quando eu falava para ele sobre o projeto, ele sempre me apoiou. E eu dizia assim, mas será que eu tô ficando louca? Ele dizia, não está, amor. Tudo que tu tá falando é certo. Eu falei, mas o Marcos, todo mundo fala que ele é super sensato, ele é uma pessoa extremamente, tem um bom senso, ele se expressa muito bem e ele tem uma perspicácia, assim, ele uma percepção muito grande da vida. E eu acho que se eu tivesse tão louco, ele teria me falado, eu pensava, né? Não, ele dizia, vamos nessa. E eu falei, amor, mas vamos... Ele apostou no teu Apostou sonho. todo. Tudo isso exigia investimento, exigia várias questões, né? E ele apostou. E daí, como o Marcos já trabalhava com uma empresa, a Cacaliup Comunicação, que faz assessoria de comunicação para algumas empresas e tal, eu disse, vamos agregar esse braço que é o portal. Porque para mim, ele nasceria como um projeto pequenininho, bem pequenininho, que seria quase uma conexão minha com o mercado, assim. Eu imaginava inicialmente que a gente ia trabalhar, assim, mais como colunistas, eu e ele, e poucas outras coisas, assim. Seria quase um blog antigo, só com uma plataforma mais moderna, né? E aí a gente fez isso, só que chegou Natal de 2019 e a empresa a qual eu tinha contratado começou a demorar. Eu vi que o projeto tava demorando para sair, eu tinha data. Na minha cabeça, o evento era aquele dia 13 de março de 2020. Não tinha como ser em outro momento. Depois eu entendi por quê. Porque depois, nesse dia, estoura a pandemia. Em Caxias, exatamente nesse dia. E eu não poderia mais fazer isso. Perfeito. E aí eu pude trabalhar nessa ferramenta ao longo da pandemia, foi muito importante o portal. Então, ali no começo do ano de 2020, eu corri, consegui achar uma empresa que conseguisse fazer em tempo recorde esse projeto de fato, porque exigia uma rapidez para fazer. Sim. Né? E foi a Macau, agência de Caxias. Eles trabalharam muito, finais de semana inteiros, e quando a Carla, uma das diretoras, me apresentou o portal, assim, o desenho, eu disse, é exatamente isso. Como que tu desenvolveu tudo isso? É exatamente isso. Aí as coisas foram acontecendo, eles nos entregaram o portal que superou todas as expectativas, pela beleza, estética, pela inteligência. Ele é totalmente sincronizado e com capacidade de fazer links. Ele é acima de tudo que eu poderia prever, assim. Então, aquilo, quando eles me entregaram, faltando 2 dias antes do evento, estava vazio. Eles me entregaram uma ferramenta e eu tinha que rechear ela, né? Escrever. Eu e o Marcos, meu grande parceiro de projeto e editor da parte cultural do site e também editor da parte de artigos do portal, onde os nossos leitores podem escrever seus textos autorais e especializados em várias áreas, como vocês, né? Eu e ele precisamos rechear todos aqueles espaços, porque eles te entregam uma ferramenta, não? Você tem que criar a manchete, as matérias, e eu não sabia mexer. 2 dias antes de nascer o portal, eu estava tentando aprender e fazendo as matérias, que é o mais fácil, escrever as matérias para mim, e tecnologia é sempre o mais difícil. E eu pensei, por que eu fui fazer isso? A minha vida estava tão boa, tão calma. Mas, Silvana, você sempre tem que inventar algo, né? O pior que a gente se questiona nesses momentos. Você podia tirar um ano sabático. Você já trabalhou simplesmente 18 anos no mesmo veículo, né? Teria todo o direito agora de parar um pouco, né? Viver de seguro-desemprego. Mas você tem que inventar, porque eu estou sempre me desafiando. Eu não sou exigente com ninguém do jeito que eu sou exigente comigo. Eu me coloco num grau de exigência muito grande. E aí o Marcos já estava em reuniões naquele dia, e eu tentando fazer o portal, e ele chegava e eu chorava, assim, porque eu não conseguia entender como é que funcionava. Eu botava a matéria, ela entrava em outro lugar. Aí eu tirava aquela matéria, botava a manchete sumia, aparecia não sei aonde. Ai, Jesus. Eu falei, não, isso aqui simplesmente não vai dar certo. E eu já tinha um telão para apresentação para todos os convidados no evento, tinha coquetel organizado, bebidas sendo geladas,
baladas, espumante, com nossos parceiros. Tava tudo perfeito. Menos o motivo do evento, que era o orçamento do portal. A gente se solidariza contigo, a gente. É verdade. Passamos por isso. Aí, depois que você aprende a dominar a ferramenta e não ela te dominar, né? Aí você vê que tudo é muito mais fácil. Mas naquele momento, por várias vezes, eu pensei assim, é louca, né? É louca. Mas deu certo, a gente conseguiu fazer, saímos com matérias maravilhosas. Por incrível que pareça, eu tinha todos os assuntos. Eu não estava mais ativa, né, por 2 ou 3 meses, mas as pessoas continuavam me passando informação. Então, eu tinha notícia de tudo, expansão de empresa. Eu tinha cronistas, colunistas, tinha o Pozenato, já era o nosso, assim, do time, né? Tinha vários. Tudo assim que foi acontecendo, porque o universo dá um jeito de aproximar as pessoas e os sonhos, né? É verdade. Concordo. Ele faz isso, ele costura isso. Quando tem determinação, quando tem direção, aí sim. Porque se tu tivesse na primeira vez que não deu, que estava difícil, tu tivesse te acomodado, tu teria ficado nesse lugar. Mas tem algo a mais aí que te faz a ir sempre mais em busca. Sim, eu acho que sim. Esse medo do fracasso eu não tenho mais. Porque eu acredito que a vida é feita de vitórias e fracassos. Em muitas coisas a gente vai fracassar. E muitas coisas a gente vai ver, poderia ter sido melhor, né? O meu desafio é sempre tentar me melhorar, tentar fazer algo que converse com o meu propósito. E mais, porque eu vejo a minha profissão não apenas como uma profissão, como uma missão. Então, eu poder contribuir com a comunidade, contribuir com o local que me acolheu, com a minha cidade, com a minha região, mostrar o que de espetacular o ser humano é capaz de fazer em termos empresariais e de vida, ser fonte de inspiração para as pessoas em termos assim jornalísticos, delas poderem se espelhar em quem de fato não desistiu, é o que me move, né? É o que me move todo dia, é quando as pessoas podem ler algo e perceber, sim, é possível, né? E não significa que sempre vai dar tudo certo. Achei muito interessante, porque o teu foco é em ti. Sempre foi em te melhorar, em entender mais, em ir além, em fazer o teu melhor. E aí eu fiquei pensando que a gente sabe que tem jornalistas e jornalistas. Tem uns que se perdem aí no meio do caminho. Mas quando tu puxa o foco para ti melhorar, tu não olha para o outro. Tu só procura fazer bem o teu trabalho. Então, eu acho que isso foi um dos ganchos que fez toda a diferença na tua trajetória. Acredito que sim, né? A gente não tem como se comparar, né? Exato. Ou então, se você for trabalhar sob o prisma do que as pessoas vão pensar, simplesmente você não vai fazer nada, porque sempre vai ter alguém falando, mas não sei o quê, mas essa pessoa podia melhorar aqui, podia, né? Assim, as críticas são bem-vindas, sim, mas a gente sabe o nosso valor, os nossos valores. O que me norteia são os meus valores. Não há nada, eu não vou perder um momento de sono. Eu posso errar por ingenuidade, às vezes até por, não diria despreparo, mas por falta, às vezes, da experiência necessária em alguns momentos. Mas não por fazer escolhas que não sejam baseadas nos meus valores. Então, assim, tudo que eu publico, primeiro é aquilo que eu mesmo leria. É que nem comida, não vai servir algo que você não comeria, né? Então, não importa se a pessoa é amiga, não é. Não importa se o empresário, aquele é antipático, não importa o assunto. O assunto tem importância para o mercado, o assunto agrega a comunidade, o assunto gera oportunidade. Você vai avaliar as coisas sob a ótica profissional, a ótica jornalística. A ótica jornalística, o que é notícia? O que é notícia? É notícia aquilo em que está em movimento, aquilo que está acontecendo. Coisas que uma empresa faz, que uma pessoa faz,
Por isso estou aqui, porque eu fiz algo, né? No caso, o portal, vocês estão aqui porque criaram um projeto belíssimo, que é esse que está no ar. São pessoas que fazem. Essas pessoas precisam ser divulgadas, histórias precisam ser divulgadas, né? O que uma empresa fez para superar a sua dificuldade, a gente tem que contar essas histórias, né? Então, isso é o que me define, assim. É aquilo que eu vejo que tem que ser minha linha mestra, condutora, né? É o meu valor, é aquilo que agrega e é aquilo que eu leria e que outras pessoas leriam também, né? Uhum. E nunca ter essa dúvida, assim, o que a pessoa vai pensar? Não sei, tem gente que adora o nosso trabalho, eu posso garantir. E tem gente que, como sempre na vida, não vai gostar. E tem gente que não gosta de nada, nem do nosso trabalho, nem de ninguém, né? E você não trabalha para uma pessoa, nem para... Aliás, você não deve, na medida do possível, trabalhar para ser aprovado. Exato. Você não deve fazer nada para ser aprovado. Você não deve trabalhar visando prêmios. Você não deve trabalhar visando, eu quero fazer isso porque daqui a um mês vão me reconhecer na rua. Gente, a frustração é certa, né? Sim. Se você trabalha com uma expectativa irreal, você vai ter uma frustração, né? Essa busca, né, pela aquela autorização interna, ela pode estar presente. Mas quando tu te autoriza, as coisas fluem. Tudo vai funcionando. E os próximos sonhos? No momento, ainda estou, né, nessa lida de deixar o portal, né? Ele tem 4 anos. Do jeito que ele deve ser, né? Cada vez mais relevante, que ele seja reconhecido, né, como um veículo de fato que tem a sua voz, a sua identidade, né? Não é uma identidade de massa, não é um veículo de massa, não tem essa obrigação. Ele é um veículo aberto, ele não tem conteúdo fechado, então isso é uma questão que eu coloquei desde o início do nosso portal, que o nosso conteúdo fosse democratizado, que as pessoas pudessem ter acesso livre às informações, que não fosse preciso ser assinante, não precisasse pagar nada, preencher nenhuma ficha, que fosse um veículo aberto e fosse mantido estritamente com o apoio dos patrocinadores e anunciantes. É algo louco, né? Mas deu certo, né? Ele se mantém muito bem, graças a Deus. A gente tem, hoje, está numa posição de dizer que sim, ele se consolida, ele não tem a menor chance de não continuar crescendo, né? A gente não tem ainda toda aquela estrutura para ser um grandioso portal, até porque a nossa meta é que ele seja um espaço boutique. Que o nosso trabalho seja sempre um trabalho boutique, assim, sabe, bem escolhidos temas. A gente não quer invadir as redes sociais das pessoas, a gente não quer poluir com excesso de informação transitando que não converse com as nossas crenças, com as nossas, com aquilo que a gente entende que o portal tem que ser. Então, a gente tem essa curadoria. O mais importante do portal hoje é a curadoria e as parcerias com pessoas assim que a gente entende que agregam muito valor, né, Neuza, né, Ciane? Temos um timão de articulistas que podem expressar suas opiniões sobre diversos temas, né? E, além disso, todos os espaços, as editorias, enfim, as cartolas específicas de entrevistas, né? É claro, não é um trabalho simples. A gente vai passo a passo, né? Passo a passo, porque é um trabalho pequeno, assim, no sentido de ser boutique, com poucos profissionais, mas não em alcance. Não em alcance, né? A gente tem colecionado boas vitórias, assim, em termos de alcance, graças a Deus. Ah, que bom. Essa conversa poderia durar o dia inteiro, né? É verdade. Tá muito gostoso de ouvir a tua trajetória. Tá muito bom entrar no teu mundo, no teu universo, nos passos que tu trilhou para chegar em quem tu é hoje. Obrigada, meninas. Quer muito obrigada.
uma mensagem, mas principalmente, né, e a Silvana profissional também, o que a gente pode, pessoal, quer dizer, não profissional, Sim. a Silvana pessoal nos próximos anos e também uma mensagem para todo mundo que acompanha, quem está começando também, pessoas também que às vezes estão recomeçando a vida. Sim. Aquilo que eu sempre falo, né? Eu nasci no interior, né? Estudei em colégio público, cuja média era 5, né? Tinha toda a chance de ter uma vida bem assim, tranquila até, né? A minha família, a gente mora numa casa com jardim, foi uma infância super feliz, sabe? As pessoas lá vivem aquela vida bem tranquila, teria oportunidade de trabalho na minha cidade, né? Mas eu quis algo novo para mim, algo que não era tão óbvio na época na minha cidade, né? Também não era tão óbvio sair para fazer faculdade. Deve ter sido difícil. Inovou, né? Não era tão até comum. a família, né? A gente precisa superar esses desafios e a gente precisa acreditar na gente mesmo, né? E mais do que isso, sentir, né? Não sei, o universo nos conduz, né? Vocês não acreditam nisso? O universo nos conduz e ele me conduziu até hoje. Acredito que ele vai continuar me conduzindo, né? Para continuar enfrentando todos os desafios, né, da vida, que não são poucos, né? Tudo isso parece muito simples, mas nisso tudo houve uma batalha muito grande, porque empreender, vocês sabem, empreender no Brasil é tarefa complicadíssima. Tu várias vezes se pergunta, não deveria trabalhar num lugar já com carteira assinada, porque o empreendedor tem, ainda mais um empreendedor pequeno, de pequeno porte, ele precisa ir atrás de tudo, ele faz um pouco de tudo, ele tem que lidar com contador, com advogado, com gestão. Então, essa parte burocrática, de fato, ainda bem que o Marcos assumiu, né, que eu digo que ele é o CEO da empresa, e eu adoro, ele faz tudo muito bem feito. Porque, de fato, a burocracia é esmagadora e não é algo que eu goste, né? Gosto mesmo de estar garimpando pautas, descobrindo o que está acontecendo, poder divulgar para as pessoas coisas boas, né? Verdade. Falando do futuro, né? Agradeço muito o espaço e acho que eu vou deixar, assim, uma mensagem, né? Que conversa um pouco com todos esses desafios que pessoas que empreendem, né? Porque empreender é sempre um risco, né? É verdade. E esse risco é igual para todos, mesmo para quem já se diz assim, uma empresa de sucesso. A qualquer momento, o contexto, a conjuntura, ela pode derrubar uma empresa. Até uma mega operação. Não existe estabilidade total no empreendedorismo. Existe sim, ser um equilibrista. Todo dia equilibrando os pratos e vendo aonde que se pode chegar, o que pode se melhorar, né? Que é fundamental, senão às vezes a empresa não tem perenidade, né? E a minha mensagem, então, que eu deixo hoje para vocês e também para os nossos internautas é assim, o segredo... Ai, perdão, deixa eu pegar a frase aqui. Agora lembrei, viu só? Sempre acontece isso. É só pensar, né? Tem que falar natural. O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para elas virem até você. Nossa, obrigada. Profundo. Mário Quintana, nosso eterno poeta. Se você cuidar muito bem, se capacitar, estudar, estar apto, o universo sempre trará oportunidades. Sempre, sempre, sempre. Mesmo que uma porta se feche. Abre uma janela. Abre. E a janela vai se fechar, mas vai acontecer algo. Uma fresta, talvez, né? Exato. Mas algo vai acontecer. Que o universo continue nos aproximando. É verdade. Obrigada, meninas. Obrigada, Neuza. Obrigada, Ciane. Parabéns por vocês estarem, né, com esse quadro tão importante. Não, nós que agradecemos e por trazer toda essa tua história, mas principalmente também por nos aceitar no teu portal, né? Sim, era uma um honra. sonho meu particular, depois transmitir. E obrigada também pela amizade, né? Pelas dicas, pelas mentorias. Eu acho que o que tu falaste, né, para nós foi, quem sabe, o pontapé que nós precisávamos para criar coragem. Sem dúvida. De seguir. Estava se estendendo há muito tempo. Exato, faltava realmente, por mais que a família apoie, falta aquele olhar mais profissional
profissional e também tu olhou para nós com tanto carinho, sabe? Assim, deu um apoio, mas foi com um olhar bem carinhoso, assim, dizendo sigam e dando várias dicas. Então, só tenho a agradecer e realmente tu nos inspira e sempre foi a primeira pessoa que nós queríamos entrevistar, porque nós sabemos que a tua história inspirará muita gente e obrigada por tudo que tu fez por nós. Obrigada, meninas, obrigada. Obrigada mesmo. Continuemos juntas e unidas. Verdade. Isso aí. Gratidão. Então, até a próxima, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês e principalmente na presença da Silvana. Uma lição de vida, o que ela nos traz e de não desistir, de transformar o que a gente não consegue lidar naquele momento. Compartilhe, nos siga, ative o sininho e estamos aí para mais um episódio sem demora.